Esta noite em Mateus, capítulo de número 23, nos versículos de número 23. Quantos acharam, diga amém. Vamos colocar de pé em reverência a palavra de Deus. Mateus capítulo 23, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dizimais a hortelã, o edro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Louvado seja Deus. Até aqui, vamos estar orando. Senhor Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, Papai querido, esta noite fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, ao coração da Tua igreja, do Teu povo, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Dê uma salva de palma para Jesus. Você pode se assentar. Vamos lá. Queridos irmãos, o que acontece aqui hoje? Semana passada nós estivemos trabalhando, o dízimo no Antigo Testamento e provamos por A mais B, no dízimo no Antigo. E hoje nós vamos estar trabalhando no Novo Testamento, tá bom? O dízimo no Novo Testamento bíblico, Vamos encontrar dentro da Bíblia, sem precisar de arrumar nenhum tipo de argumentação. Vamos pela Bíblia, vamos trabalhar alguns textos aqui importantes, tá bom? Ok? Se você puder manter a sua Bíblia aberta aí para analisar e verificar os textos junto comigo, eu te agradeço. Vamos lá. Só para a gente entender aqui, esse assunto eu dou uma vez por ano, mas eu vou deixar disponível no meu canal no YouTube, tá bom? Aí na hora que você quiser rever ele, eu já tenho outro assunto que eu tenho lá, só que hoje eu vou trazer um pouco diferente. Eu acrescentei aqui um pouco mais, eu dei uma melhorada aqui, então eu estou trazendo algo que alguém já ouviu lá, eu estou trazendo um pouquinho e mais um pouco, tá entendendo? Eu estou trazendo o que tem lá e mais um pouco, e eu vou postar também essa mensagem lá, tá bom? Para quem não ouviu, para quem desejar ver depois, porque é tanto assunto e eu não posso estar aqui usando de repetições. Então esse estudo eu dou uma vez por ano, mas eu deixo lá. Vamos lá. O que acontece? A Bíblia, ela vai se referir mais vezes ao dinheiro do que oração e fé, tá bom? Se você for ver o Antigo Testamento, Jesus vai tratar mais vezes sobre finanças, dinheiro, do que oração e fé. Não tem jeito. Nós vamos encontrar pelo menos 90 vezes, tá bom? Jesus falar sobre dinheiro no Antigo Testamento. Me perdoe, no Novo Testamento. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, 22 se refere-se a dinheiro. Dos 24 das 49 parábolas de Jesus, também mencionam acerca do dinheiro. E o que a gente aprende aqui? Primeiro, o dízimo está em vigor no Novo Testamento. Qual é o pensamento de algumas pessoas? Qual é o pensamento? Se a gente entrar hoje no YouTube, dia desse eu estava até conversando com o Felipe Bessa, ele está em Minas Gerais. Aí eu estava instruindo ele. Ele disse: Pastor Marcelo, eu me utilizo muito do Google. Hoje o Google é super importante. É importante, mas super perigoso. De onde é que você está tirando a fonte? Quem foi que falou? Foi um doutor? Foi um arqueólogo? Foi um pesquisador? Foi um exegeta da Bíblia? Porque muita gente fala e fica nas suas palavras.
E aquilo que não é provado dentro da Bíblia, a gente não pode levar em consideração, pessoal. Quando estão me entendendo, diga amém. É por isso que hoje eu quero ser o mais bíblico possível. Quero usar muitos textos aqui da Bíblia, tá bom? Então qual é a ideia desse pessoal, de algumas pessoas aí fora? Há os que afirmam que o dízimo pertence ao Velho Testamento ou à lei, e que morreu na lei, e que acabou na lei. Vindo o Novo Testamento, o dízimo foi abolido. Então é que algumas pessoas dizem, e que nós não temos nenhuma obrigação de pagar esse dízimo. Nós já ouvimos que o dízimo é anterior à lei de Moisés. Eu preguei isso terça-feira passada aqui. Eu preguei por A mais B que o dízimo de Moisés e o dízimo de Jacó, ele é antes da lei, então não tem nada a ver, tá bom, com a lei mosaica. A verdade é que o dízimo foi introduzido na lei mosaica, mas eu quero parar por aqui e vamos mais para frente. Então o que é que acontece? Nós vamos ver aqui se o dízimo permanece ou não na dispensação da graça. Então nós vamos trabalhar aqui no Novo Testamento. Primeiro, qual é o primeiro entendimento que a gente tem da Bíblia? Principalmente em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte, né? Jesus não veio para revogar a lei. Jesus não veio para revogar o dízimo, tá bom? Jesus veio para cumprir. Jesus declarou no Sermão do Monte que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Só que para a gente entender isso daí detalhadamente, a gente precisa compreender uma coisa, que nós precisamos fazer distinção dessa lei. Existe a lei cerimonial, tá bom? Essa lei cerimonial realmente foi abolida. Hoje você não precisa mais sacrificar animal, hoje você não precisa mais guardar dias, hoje você não precisa mais fazer esses cerimoniais de apresentar um animal, de apresentar um bode, de apresentar uma rolinha, de guardar dias, cerimônias. O apóstolo Paulo vai trabalhar muito isso em Colossenses, só que eu não quero trabalhar sobre isso. Então nós temos que fazer uma distinção. O que é lei cerimonial e o que é lei moral? Jesus, ele veio cumprir a lei moral. A lei cerimonial, ela ficou circunscrita no Antigo Testamento. Então ela realmente se cessou com a vinda do Novo. Nós não precisamos mais fazer cerimoniais para ser salvo. Nós não precisamos mais entregar bode, a gente não precisa mais entregar ovelha. Essa lei realmente foi abolida. A lei cerimonial foi abolida, tá bom? Isso são costumes próprios do povo judeu, né? Alimentação. Eu já vi muita gente dizer: ah, pastor, mas não pode comer porco. O judeu não pode comer porco. Isso daí é lei cerimonial. É lei para um povo que estava andando no deserto. E se comesse esse tipo de animal, poderia receber uma certa inflamação, né? E não tinha antibiótico ali naquela época. Mas também não quero me segurar aqui, tá bom? Então, eu volto a repetir aqui de púlpito. Nós não temos nenhuma obrigação hoje para com essas leis cerimoniais. Não temos nenhuma obrigação, irmão, de guardar sábado. Não temos nenhuma obrigação de entregar animais ou de fazer sacrifícios cerimoniais, ok? Mas há, porém, a lei moral. Essa lei permanece. Exemplo, os 10 mandamentos, eles são exemplos, fazem parte da lei moral de Deus e até hoje são princípios do eterno estabelecidos por Deus para as relações humanas, tá bom, irmãos? Jesus, o que é que Jesus vai fazer lá em Mateus? Ele vai pegar esses 10 mandamentos e vai fazer 2, né? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é o segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos. Jesus, ele pegou os 10 mandamentos e fez 2. Então ele cumpriu verdadeiramente, irmão, a lei através desses mandamentos.
O que que a gente aprende aqui a respeito do ensino de Cristo? Aqui em Mateus, capítulo 23, versículo de número 23, é o primeiro texto que eu vou utilizar aqui para provar que o dízimo está valendo no Novo Testamento. Como, pastor? Vamos ler. Vamos ler juntos aqui. Me ajudem. Eu vou estar lendo aqui e eu te incentivo a você também ler aí na sua Bíblia, para a gente ler junto. Olha o que ele vai dizer em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o edro, o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer isto e estas coisas. Jesus está proibindo o dízimo aqui? O que é que Jesus está dizendo? Que eles estavam preocupados mais em dar dízimo do que viver algumas características. Exemplo, eles não viviam o juízo, a misericórdia nem a fé. Está entendendo? Jesus observou nos judeus da época e principalmente nos fariseus, ele está atacando aqui especificamente os fariseus, até vai chamar de hipócrita. O que é uma hipocrisia? É você falar, exigir aquilo que você não faz. Isso é uma hipocrisia. Os judeus eram tão hipócritas, eu fui na íntegra desse texto e pesquisei um pouco mais a fundo. Você tem uma ideia? Os capins que nasciam na casa dos fariseus, eles arrancavam, né? Segundo a tradição lá, eles pegavam assim, ó. Rapaz, tem quantos capim aqui? Tem 10. Pois bem, eu vou pegar 2 capim desse aqui, arrancar e levar para o templo. Para quê? Então eles eram radicais nesse ponto. Tudo que vinha no quintal, tudo que nascia de árvore, de animal, de hortelã, de tudo. Jesus, ele coloca aqui, né? Até o cominho, eles pesavam na medida, na balança certinha e davam 10%. Então, eles se declaravam santos por causa dessa manobra, eles se diziam que estavam obedecendo a lei na íntegra. Só que aí vem Jesus, observa, né, o agir dessas pessoas e diz aí, pois muito bem, vocês dão um dízimo até o além, dão até do além. Dão do mato, dão da hortelã, dão do cominho, mas peraí, vocês dão o dízimo, mas estão se esquecendo do juízo de Deus, vivem a vida de qualquer jeito, estão se esquecendo da misericórdia, vivem para si mesmo, são egoístas, né? Estão se esquecendo da fé. Por que da fé? Porque Jesus estava ali, ele era o Messias e nenhum fariseu acreditava em Jesus. Está entendendo? Jesus estava ali, estava curando os enfermos, estava até alguém, João Batista, eu me lembro como se fosse agora, João Batista, ele vai mandar um recado para Jesus, do discípulo dele, e vai dizer assim, olha, pergunta lá dele, se ele é o que havia de vir, ou vai vir outro. João Batista teve essa dúvida também. Aí os discípulos de João Batista vão chegar até Jesus, e vão dizer, olha, o nosso mestre mandou perguntar se é o Senhor que havia de vir ou vai vir outro. Aí Jesus diz assim, pois diga para ele que os enfermos são curados, os mortos são ressuscitados e a pregação das boas novas do reino de Deus está sendo pregada ao povo. O que ele estava dizendo ali? Eu sou o Messias, eu sou o prometido. Então era visível pelas atitudes e ação de Cristo quem ele era. E os fariseus estavam cegos, não tinham fé no Messias, andavam com o Messias, viram o Messias sendo curados e eles não tinham fé. Aí Jesus vai dizer, o que adianta? Hipócritas! O que adianta vocês darem um dízimo no detalhe, viver a lei pelo um detalhe, viver um pedacinho da lei, só que no caráter vocês não fazem isso, no juízo, na misericórdia com o próximo e na fé, no Filho de Deus que vos fala, vocês não têm fé. Então isso é hipocrisia, falar daquilo que não se vive. Aí Jesus vai deixar aqui no final, vocês devem, porém, viver essas coisas e fazer essas coisas também. Jesus nunca
vai dizer que o dízimo está abolido. Ele está dizendo aqui, vocês devem dar o dízimo e viver o juízo, e viver a misericórdia, e também viver a fé. Você pode dar uma... Está claro aqui, dê uma salva de palmas. Está claro aqui. Eu podia encerrar aqui. Eu podia muito bem encerrar aqui. Porque está claro. Não tem quem possa refutar essa passagem aqui. Isso é uma passagem irrefutável. Porque qual é o mal das pessoas aí fora? Vou ser bem sincero aqui. Não existe no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, alguém dizendo que tem que ser dado dízimo. Jesus, não tem. Não tem. Jesus está dizendo aqui, fazer essas coisas. Jesus não está dizendo cabalmente que o dízimo tem que ser. Ele vai dizer, fazer isto, essas coisas também. Aí a gente interpreta que Jesus está falando lá em cima, fazer essas coisas, dar o dízimo e viver o juízo, misericórdia. Só que tem gente que é tão cabeça dura que vai dizer, me mostra um texto aonde Jesus está dizendo que tem que dar o dízimo. Tem? Não tem. Pode procurar aí. Não te preocupa não, já faço isso há mais de 20 anos e até hoje eu não achei. E já li a Bíblia 15 vezes. Não tem. Mas sabe o que é que eu falo, diaconisa, para essas pessoas que vêm com esse argumento? Eu digo muito bem, eu não encontro. Eu posso traduzir o texto de Mateus capítulo 23 e 23, se você quiser aceitar, aceita. Se não quiser, paciência. Nós vamos encontrar esse mesmo texto paralelo também no 11:42, é a mesma coisa. O que está escrito em Mateus 23, está escrito também em Lucas 11:42. É o mesmo texto, é a mesma narrativa na íntegra. Então, quando essas pessoas vêm até mim, ou até mesmo confrontam algumas em debate, a primeira coisa que ela vai dizer, me mostra no Antigo Testamento aonde está dizendo que a gente tem que dar o dízimo. Eu coloco lá, Mateus 23. Aí ele vai dizer, Jesus não está falando diretamente no dízimo. Eu digo, faz a tradução textual. Faz a exegese do texto. Lê o contexto. É óbvio que Jesus está falando a respeito do dízimo. Ele não está proibindo, não está falando diretamente nele, mas não está proibindo. Mas o que é que eu digo para essas pessoas? Eu digo, tá bom, eu não tenho texto, Jesus dizendo, tem que dar dízimo, mas onde é que está um texto proibindo? Aí, ó, sai de fininho, porque também não existe, irmã Adriana, um texto dizendo tem que dar e um texto dizendo não tem que dar. Então, Jesus não está cabalmente falando que pode, mas também não está falando cabalmente que não pode. Quando estão entendendo, diga amém. Então, quando alguém for te indagar e dizer assim, não existe dízimo, Jesus falando que era para dar, beleza, não tem, mas onde é que está dizendo que não tem? Vai, do mesmo modo que veio, vai voltar, porque não tem como provar também. Eis aquele que vos fala, é aquele que pesquisa sobre isso. Então, eu já pesquisei, não é de hoje. Então, como é que eu aprendo aqui, pastor Marcelo, que o dízimo ele pode estar valendo no Novo Testamento? Vamos aqui para os ensinamentos de Paulo e vamos procurar ser um pouquinho rápido aqui. Vamos lá. O que o apóstolo Paulo, ele vai ensinar a respeito do dízimo? E pode alguém me perguntar, pastor, por que Jesus não falou diretamente do dízimo? Diretamente, porque Jesus veio pregar o reino dos céus. O dízimo já estava na massa do sangue dos judeus. Não precisava mudar, está entendendo? Todo judeu ortodoxo já dizimava, pronto, acabou. Não precisava ele tratar sobre isso. Fora que os fariseus já eram dizimistas até de mato, até de capim que nascia no quintal da casa, ok? Mas vamos lá. Nós vamos encontrar aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 22, o seguinte texto, acompanhe comigo. Romanos, capítulo 2, versículo 22. Tu que dizes que não deve adulterar, adultera. Ele não está condenando ninguém, ele está aqui fazendo uma pergunta, tá bom? Se você quiser analisar o texto, analise depois, mas é forte, é forte. Aí ele vai dizer aqui, tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio. É nesse sacrilégio que eu quero trabalhar aqui. Terrível. Eu fiz uma análise aqui, diaconisa Elisângela, terrível. Sabe o que eu aprendi?
depois que o pessoal fez a transição, pessoal, olhe para cá, você vai aprender olhando para cá. Existe uma transição aqui do farisaísmo para o cristianismo. O primeiro povo a se converter foi o povo judeu. Só que quando eles se converteram para Cristo, eles queriam que as coisas fossem do jeito deles. Aí queriam continuar fazendo a circuncidão, queriam continuar guardando o sábado, queriam continuar guardando a lei. A verdade é que o começo da igreja primitiva foi um pouco conturbado. Teve o concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 20, para dar uma reorganizada, uma repaginada, e os apóstolos tomarem novamente o controle da doutrina, porque já estavam os fariseus querendo contaminar a doutrina. Tanto que o apóstolo Paulo vai falar sobre doutrina de demônios. Eu não sei se você percebe na leitura do Antigo Testamento, mas há uma luta, há uma briga ali. Há uma luta muito grande contra falsos ensinamentos. Aí o que acontece? O povo judeu veio e quis fazer do cristianismo uma lei mosaica. Está entendendo? Aí o que acontece? O apóstolo Paulo vai ficar muito chateado aqui, porque alguns mudaram. Você já viu aquela pessoa que não é 8? Quando ela é 8, ela é pouco. E quando ela é muito, ela é 80. Você já viu falar, né? Você já viu falar nesse ditado popular? Digo, meu Deus, quando não é 8, é 80. Quando para ela não está bom, para ela está ruim. Nunca está bom. Você já viu esse ditado popular? Quando não é 8, não é 80? Assim eram algumas pessoas aqui. Você sabe o que os judeus colocaram na cabeça? Beleza, então a gente não pode mais circuncidar, ninguém guarda mais sábado, e começaram a negligenciar o dízimo também, Melcina. Os caboclos que eram tão fiel no dízimo, agora deixaram de dar. Aí o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 2, versículo 22, agora aguenta aí que eu vou falar o que é sacrilégio. Aí vai doer um pouco. Tu dizes que não deves adulterar e adultera. Pô, pastor, ele está dizendo aqui que existe adúltero? Depende do que você está enxergando. Adulterar, para Jesus, muita gente se engana. Ah, eu saí com uma mulher, isso é adultério? Sim. Se você é casado, sim. No Antigo Testamento. Mas se você olhar... Minha esposa, me permita, você está aqui hoje, me permita, em nome de Jesus, deixa eu ver aqui, Elisângela, que é de casa. Se eu olhar para Elisângela com um sentimento de desejo por ela, eu já adulterei. Não tem chora minha nega, não tem para onde correr, é isso que ele está dizendo aqui. Vocês que dizem que não é para adulterar, adulteram. Existem vários tipos de adultério. Existe adultério de não viver a palavra. Existe adultério de você ler um texto e querer interpretar o texto do seu jeito, você adulterar a palavra de Deus. Está entendendo? Aí o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, vocês dizem que não é para adulterar, que é para viver a lei, que é para viver tudo que é certo, e vocês mesmos estão adulterando. Vocês mesmos estão pegando a palavra para viver no vosso vão prazer, do vosso jeito. A palavra de Deus não é para ser interpretada do nosso jeito, do meu querer, do meu ponto de vista. A palavra de Deus é para ser vivida como ela é, obedecendo na íntegra. Ninguém faz exegese para si próprio. Eu não posso pegar a Bíblia para o meu viver individual. A Bíblia é para o coletivo, é para ser vivida, é para o bem de tudo, é para a glória de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vocês dizem que não adulteram e agora estão adulterando? Olha a lapada aqui. Tu que diz abominar ídolos, sabe o que é abominar? Não pode servir a isso, tu não pode servir ao Flamengo, tu não pode servir a Baal, tu não pode servir... É mesmo, é? Beleza, tu dizes que não pode adorar ídolos, mas tu comete sacrilégio. Aí essa palavra sacrilégio, diácono Luiz, é nada mais, nada menos do que roubar a Deus. Ai, ai, ai. Vive uma santidade terrível de roupa, de falácia, mas quando chega na hora de dizimar e de ofertar, tem retido aquilo que é de Deus. Você sabe o que Malaquias, no capítulo de número 10,
Me perdoe. No capítulo de número 3, versículo 8, versículo 10, você sabe qual é o teor dessa mensagem? Sacrilégio. Sacrilégio. Ele está dizendo assim: olha, trazei todos os dias da casa do tesouro. Sabe por quê? Lá no capítulo, lá no versículo de número 7, ele vai dizer: pode o homem roubar a Deus? Pode o homem fazer sacrilégio? Você sabe o que é sacrilégio? Toma posse daquilo que é de Deus. O dízimo não te pertence, o dízimo pertence a Deus. Eu provei semana passada aqui que o dízimo é santo, o dízimo pertence ao Senhor. Então, quando eu me aproprio do dízimo, eu estou fazendo sacrilégio. Levíticos capítulo 27 vai dizer que tudo aquilo que pertence a Deus, eu não posso pôr a mão. Então isso é um sacrilégio. E o apóstolo Paulo vai pregar sobre todo tipo de sacrilégio. O apóstolo Paulo vai dizer: o que adianta, rapaz? Tu dizer que não é para adulterar e tu adultera. O que adianta, rapaz? Tu dizer, né, que não é para adorar ídolos, mas tu comete sacrilégio. Tu tem tomado posse daquilo que é de Deus. Tu tem tomado posse das coisas de Deus. Sacrilégio é tomar mão daquilo que não é teu, daquilo que pertence a Deus. E todo dízimo pertence a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Só lamento. Vamos lá, vamos continuar. O que eu aprendo aqui, em que o apóstolo Paulo vai pregar também? O apóstolo Paulo, ele vai pregar em Gálatas capítulo 6, versículo 6, ele vai dizer o seguinte: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. O que eu aprendo aqui? Pode isso não acontecer na íntegra, mas eu vou pregar a palavra de Deus, escute o que custar. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui: que o dízimo é para pagamento de alguns mestres, daquelas pessoas que te instruem, daquela pessoa que te ensina. Tem muita gente que se engana quando fala a respeito de mestre. Ah, eu quero ser sustentado pela obra. Por quê? Tu é mestre? Mestre, irmão, quando a Bíblia fala sobre mestre, está falando de alguém dotado de conhecimento, de alguém dotado de um aprendizado adquirido, de alguém que sentou para aprender e se tornou mestre. Mestre não é um título em que a pessoa se apresenta, mas é um título conquistado pelos anos de aprendizado. Exemplo, eu paguei R$498 em faculdade para ouvir um professor dar aula todo dia para mim, 1 hora, 1 hora e meia. Mestre. Aqui no Ibadã, o James está participando, é R$100 por mês. E é para pagar os professores. Sabiam disso? Mestres. O que ele está dizendo aqui? Aquele que te instrui, aquele que te dá conhecimento, aquele que está te instruindo, é digno de você repartir os seus bens com ele. Está entendendo? Quem é que é o mestre da área 145? Alguém que está para nos ensinar, alguém que está para nos guiar, para nos direcionar. Diga com todo o afinco do coração, no 3. 1, 2, 3, quem é? Pastor Givanildo. Ele que dá as diretrizes, as normas. Ele é o nosso mestre. Ele que diz o que é e o que não é, o que serve e o que não serve. Ele estudou para isso. Não só estudou, como viveu para isso. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, eu não concordo que pague, que dividir e repartir com o mestre. Arranca Colossenses capítulo 6, versículo 6 aí da vida. Enquanto estiver na Bíblia, ele está respaldado. Ok? Vamos aqui para mais uma aqui do apóstolo Paulo. Aí ele vai dizer: ô pastor, mas eu já encontro em algumas áreas por aí, diaconisa Elisângela, eu não sei se a senhora já viu. Tem pastor que ele não é mestre, mas ele é pastor. Ele não tem aquela formação, ele não tem aquele dom de ensinar, mas ele é pastor. Eu conheço gente assim, mas ele é ministro. Até nisso o apóstolo Paulo vai falar: ah, mas eu não considero um pastor meu como mestre, porque ele não ensina tão bem, não entende disso, não entende beleza. Se ele não está na posição de mestre, no mínimo o teu pastor vai estar na posição de ministro.
E vamos aqui para o texto, que eu gosto de ir no texto. Olha o que vai dizer aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 7. Começando no 7, indo até o 14. Diz assim: quem jamais milita a sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou que apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Eu podia parar aqui, vou continuar. Todo mundo que entende português vai estar entendendo muito bem isso aqui. Vamos continuar. Digo isto segundo os homens. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele ainda joga para cima. Eu digo, eu estou dizendo isso aqui da minha carne? É por isso que a gente tem que aprender a interpretar o texto. Eu estou dizendo aqui segundo os homens, eu estou falando aqui da minha carne. Olha só, ou não diz a lei também o mesmo? Aí o que ele vai dizer? Eu estou respaldado no antigo. Eu não estou fazendo doutrina aqui de homem. Eu estou trazendo uma doutrina pura, real e verdadeira. É isso que o apóstolo Paulo está jogando aqui. Vamos continuar. Porque na lei de Moisés está escrito: não atará a boca ao boi que trilha o grão? Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que muito de vós recolhemos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós, mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum no evangelho. Eu vou dar uma parada aqui para fazer exegese. Olha para cá, vou só fazer exegese do texto. Nós temos uma problemática aqui. A maioria do pessoal, Gesinaldo, não vai acreditar no apostolado de Paulo, porque Paulo foi chamado depois. Paulo foi chamado por um milagre. Aí ele vai se intitular apóstolo. A briga de Paulo é essa. Ele não foi apóstolo. O que significa apóstolo? Aquele que andou no meio de Jesus, caminhou com Jesus. O apóstolo Paulo, ele não caminhou com Jesus, mas o próprio Jesus se apresentou para ele. Só que aí é um testemunho dele, e ele vai tentar provar isso para o pessoal da igreja. Ó pessoal, eu fui chamado apóstolo, foi Jesus que me chamou. Eu não sou diferente de Pedro, eu não sou diferente de Tomé, eu não sou diferente de Mateus. Só que o pessoal dizia: que tipo de apóstolo o senhor é? Quanto tempo o senhor andou com Cristo? Então sempre tinha aquela briga, entendeu, Elisângela? De alguém não acreditar no apostolado dele. Só que aí ele vai jogar para fora agora o sentimento dele. Eu digo: ó pessoal, para não haver briga no evangelho, beleza, eu estou dizendo que eu fui chamado por Cristo, mas para não fazer briga pelo evangelho, para não ter tumulto aqui, você dizer para mim que eu não mereço, tranquilo, para que não haja problema no meio de vós, eu não exerço esse direito que é meu. O apóstolo Paulo, ele não recebia do dízimo aqui, ele não recebia de colheita, não porque ele não tinha direito, mas por causa da confusão do seu chamado. Só que ele vai dizer aqui, é um direito do ministro, é um direito de quem toma conta das ovelhas, é um direito de quem coloca o seu tempo para cuidar das ovelhas do Senhor. É um direito. Ele está dizendo aqui que é um direito do ministro comer, comer do grão, daquilo que está lavrando. Isso aqui é bíblico, irmão. Isso aqui está na Bíblia. Eu estou usando só a Bíblia. Vamos continuar. Se vós semeamos as coisas espirituais, será muito de vós escolhemos as carnais? Não sabei o que vós que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Olha que legal. E que os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu trabalho,
Eu não vivo do evangelho. Porque muita gente pode dizer aqui, eu passo mais tempo na igreja do que em casa. Eu tomo conta da célula. Mas você trabalha, sim ou não? Sim ou não? Sim. E a responsabilidade que o pastor tem por essa igreja nem chega, graças a Deus. Eu não tenho responsabilidade sobre essa igreja. Quando estão entendendo, diga amém. Quando acontece algum problema aqui, eu tento resolver e passo para ele. Ele diz, meu filho, resolva. E quando o problema é muito grande, ele diz, manda para cá que eu vou resolver, porque eu fui chamado para isso. Eu fui escolhido para isso. Não está entendendo? Então a responsabilidade sobre as ovelhas é do pastor Givanildo. Então aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Então eu estou provando aqui por A mais B, que o apóstolo Paulo, ele não condenava o dízimo, porque o dízimo é utilizado também para pagamento, salário, bonificação pastoral. Quando estão entendendo, diga amém. Parte do dízimo é o pastor e vai para ele, aquilo que é dele, aquilo que é bíblico, aquilo que está na Bíblia, né? Não é à toa que a qualquer hora você pode ligar para ele e ele tem que lhe atender, tem que marcar um horário. Se ele não puder resolver na hora, mas ele vai resolver depois, né? Ele já falou por diversas vezes aqui nesse púlpito, eu não vou, né? Eu já ouvi o pastor falar isso, eu não vou ficar indo na tua casa me enxerindo. O que eu tenho que fazer na tua casa? Te enxerindo lá? Não tem porquê. Agora no momento de necessidade, de angústia, de resolver alguma coisa, ligou. Aí você vai ter uma orientação do seu pastor. Você vai ter uma orientação, você pode até não seguir, mas orientação você vai ter. Existem muitas pessoas que quebram a cara. Agora eu vou falar aqui de púlpito. Existem muitas pessoas que quebram a cara, às vezes, né? Não conseguem ter a bênção por completo, porque tem dito assim, eu vou fazer do meu jeito. Eu sou testemunha, está sendo gravado aqui, vou colocar no YouTube. Irmão, qualquer coisa que acontece, eu falo para o pastor, porque eu penso assim, né? Rapaz, eu estou na prova e às vezes a prova me faz ficar meio perturbado, eu não sei para onde correr, eu sou assim. Às vezes eu não sei o que eu tenho que fazer, mas do que eu faço? O que eu faço? Eu digo, eu vou ligar para quem está fora da prova e para quem é meu líder espiritual, para quem é meu condutor. Eu digo, pastor, está acontecendo isso. Ele diz, ele até brinca comigo, fala sério, faz isso aqui. Aí eu faço, dá certo. Exemplo, né? Exemplo. Entraram lá na casa da minha mãe, está sendo até gravado isso aqui. Entraram na casa da minha mãe segunda-feira, Dilson. Entraram no nosso quintal, moral da história. O cara subiu pelo telhado, magicamente, lá é tudo telhado, o cara subiu pelo telhado, entrou e roubou 2 ventiladores da mamãe. Aí lá no quintal dela é o meu também, aí a gente ficou tudo com medo, eu e a Dilson, porque tem a nossa porta e o cara poderia entrar lá, aí tem o meu quarto, o quarto dos meus filhos, quando a gente vê, o ladrão está dentro de casa. Aí o pastor apareceu lá em casa, todo dia ele vai lá. Todo dia ele vai lá em casa. Eu tenho a oportunidade de falar com ele todo dia, que ele vai pegar comida lá em casa na mamãe. Aí quando a gente chegou, eu e a mamãe corremos pro lado dele e disse assim, pastor, entraram aqui, aquele negócio todo, nós entramos aqui no LX agora e tem um caboclo que quer dar um cachorro. A gente pega ou não pega esse cachorro? Parece coisa idiota, né? Parece coisa banal. Aí o pastor disse assim, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui, o cachorro é adulto, o cachorro é assim, como é que é o cachorro, será que é dócil? Aí ele deu a orientação, vai lá, vê se o cachorro é manso, vê se o cachorro vai se adaptar com os meninos. Aí quando eu cheguei lá, cachorro manso, bonito, pedi orientação do meu pastor, o cachorro está lá defendendo, protegendo agora a nossa casa, o nosso lar, por causa de quê? Uma orientação. Eu estava em dúvida por causa de um cachorro, pega ou não pega, adota ou não adota? Aí por causa de uma palavra do meu pastor, eu recebi a minha vitória. Você está entendendo como é importante a orientação do seu pastor? Mudando aqui de dízimo para orientação, para honrar a pessoa que está acima de você. Honrar. Às vezes nós tomamos umas decisões tão idiotas, às vezes, que depois a gente quebra a nossa cara. Eu vou falar, não tem nada a ver, meu tempo passou já. Eu já provei de dízimo aqui o que eu tinha que provar. Eu não tenho dúvida de dízimo aqui.
Mas parece tão idiota, irmão. Mas quando eu decidi namorar com a Dilce, eu falo aqui de púlpito, não tenho vergonha. Quando eu decidi namorar com a Dilce, antes de eu chegar junto da Dilce e tentar botar pra cima, essa que é pra tentar que essa mulher se apaixone por mim, que foi cruel, eu fui lá com ele. Eu digo, pastor, o que o senhor acha daquela menina lá? A filha da Dulcimar, a Dilce. Aí ele disse assim, é minha parente e tal, essa menina aí é assim. Cara, botou a menina lá em cima, foi animado. Eu digo, então vem que é minha. Aí eu passei quase 6 meses, rapaz, lutando para chamar a atenção dessa mulher. Mulher difícil, coração duro. Passei 6 meses me humilhando. Eu paguei, foi fogo puro para Dilce na época, Miraci. Acho que eu estava bestado da cabeça. Eu paguei fogo puro. A Dilce não tinha nem dado esperança para mim. Eu peguei 100 conto. Naquela época, 100 reais era muito dinheiro, rapaz. Eu peguei, gastei 100 conto, mandei ela fogo puro, me tremendo todinho. Digo, meu Deus do céu, joguei dinheiro fora. Tá entendendo? Para tentar conquistar. Eu não conquistei ela com dinheiro, não. Mas tipo assim, eu tive que ir adoçando aos pouquinhos, quebrando, né? Essa cascadura que ela era. Mas orientação do meu pastor. Vou fazer 11 anos com essa mulher, tenho 3 filhos, ele diz que eu sou pastor por causa dela, então eu joguei na loteria, meu irmão, e ganhei na Mega Sena, tá entendendo? Por causa de uma orientação pastoral. Tá entendendo? Eu não aceito! Tem que não aceita. Por causa de um casamento feliz, o dízimo para ele ainda é pouco. É por isso que eu sou primiciante. É por isso que eu posso fazer pelo pastor, faço. Irmão, quando eu estava nas vacas gordas, eu chamava o pastor para cinema direto, eu queria que o pastor estivesse perto de mim, desfrutando da bênção que eu tinha recebido. Não por interesse, mas porque, tipo assim, é o meu tutor. Tá entendendo? É meu tutor. E ele não me... E outra coisa, eu vou falar de púlpito e tá gravando aqui. Ele não mistura as coisas não, irmão. Uma coisa é amizade, outra coisa é o ministério. Se ele tiver de chegar, passar por aquela porta, dizer, Marcelo, vem aqui para dentro aqui, o couro come em cima de mim, e é palavra dura. Tu tá errando nisso, tu tem que fazer isso, tu tem que se orientar nisso, e eu digo, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Acabou. Aí eu pego a orientação e sigo, aí eu venço. Aí eu não quebro a cara, tá entendendo? A gente vence por causa de uma orientação. Vamos lá. Eu dei essa volta todinha aí para te dizer que é importante o teu dízimo. É importante quando o teu dízimo chega, o teu dízimo vai alimentar o homem de Deus. Ele vai tirar uma parte do dízimo, 20%, né, Diaconisa Elisângela? Me lembra aí, 20% de toda a renda da igreja vai para lá, muito bem paga, né? Eu tiro, tá gravando, eu mudei toda a mensagem aqui, mas eu tiro pelo um casamento que teve semana passada. Vai procurar em qualquer área de Manaus, eu estou botando a minha mão no fogo agora. Vai procurar em qualquer área de Manaus alguém que faça um negócio daquele lá. Não tem. Pode procurar. Só áreas ricas, como o Tempo Central. Só área rica, como Tenda da Família. Vai procurar na periferia alguém que faça um negócio daquele lá organizado, bonito. Teve gente que veio aqui do Novo Aleixo para casar na nossa área. Deu uma salva de palma para Jesus por causa da organização. Pelo zelo, irmão. Amém? Para finalizar aqui, que eu achei interessante aqui, eu não vou ler mais texto, mas Abacuque Hebreus capítulo 6, capítulo 7, ele vai falar sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Para encerrar, é a última razão que eu vou te dar para defender o dízimo no novo. Pega isso daí porque isso aqui é profético. Abraão, ele deu o dízimo para Melquisedeque. Lá em Hebreus vai dizer que o sacerdote de Jesus é um sacerdote acima do de Melquisedeque, e vai dizer que é um sacerdócio eterno. Aí ele vai dizer que Abraão
dizimou por Melquisedeque que morria. E nós, povo de hoje, vamos dizimar por um sacerdote eterno. O que significa isso? Que enquanto nós estivermos nessa terra, o sacerdote de Jesus é superior. E quando nós dizimamos, nós estamos dizimando por um sacerdote eterno. Irmãos, o dízimo é para a manutenção da casa do Senhor. O dízimo é para a manutenção do ministro de Deus. O dízimo é utilizado para várias coisas, para construção, manutenção, até para ajuda necessitado. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: você entrega na igreja, mas quem está recebendo é Jesus, é o sacerdote eterno. Tem gente que diz assim: eu estou sustentando aquela igreja, eu estou fazendo isso, eu entrego meu dízimo para a igreja. Você está entregando o seu dízimo para o sacerdote eterno. É Ele que vai te abençoar, é Ele que vai visitar a tua casa, é Ele que vai visitar o teu lar, é Ele que vai visitar a tua despensa. Através da fidelidade a Deus, nós vamos ser surpreendidos pela benevolência, misericórdia e ação de um Deus que pode todas as coisas acontecerem. Então não pode parar, não pode parar. Melquisedeque é superior, é inferior a Jesus, e Jesus é superior a Melquisedeque. Aí sabe o que eu aprendo aqui? Que o menor não pode abençoar o maior. Então a gente pensa assim: eu estou dando meu dízimo para abençoar. Não. O maior vai abençoar o menor. Quando Abraão deu dízimo, ele era o menor, Melquisedeque era o maior. Então pense assim a partir de hoje: quando você está dando o seu dízimo, Jesus ele é o maior, e é dele que vem a tua bênção, é dele que vem o teu milagre, é dele que vem a ação, é dele que vem o sobrenatural. Então não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. Muito cuidado com o que o povo está dizendo. Há uma febre hoje em dia, há uma febre. Eu entro na internet, aí coloco lá dízimo, aí tem milhões de gente que já saiu da igreja, se decepcionou com a igreja, é apostata, o cara não está congregando, o cara não vive essa ação camaradagem aqui, o cara não vive em comunhão, aí fala que dá dízimo, é sustentar pastor, é sustentar aí, é mentira. Quem vive aqui dentro e quem vive em igreja sabe para onde vai o dízimo. Sabe que o dízimo é para construção, sabe que o dízimo é para manutenção, sabe que o dízimo é para a casa do Senhor. Ah, mas uma parte é para o pastor, e daí? É merecedor ou não é? É bíblico ou não é? Pois nessas minhas falas eu acabo. Se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos estar orando aqui. Eu peço a nossa